Fala aí, gurias e guris, tudo certo por aí? Nós estamos começando agora o 4º episódio do podcast Fala aí, gurias. São 4 episódios já, né, Marina? Passa muito rápido, né? Passa rápido e a gente nem percebe. E 4 episódios de convidadas super especiais, né? E a gente tava falando antes, o nervoso é sempre o mesmo, né? Parece o primeiro episódio. Verdade. Mas pra quem não nos conhece ainda, o que somos, né? O que é o Fala aí, gurias? Nós queremos ser esse espaço, né, de abertura para falar sobre assuntos do universo feminino com essa leveza, com muita responsabilidade e para matar essa curiosidade que a gente sabe que quem nos assiste também tem, assim como nós, né? E tenho certeza que a gente contribui de alguma forma, assim como as convidadas, que a gente sempre convida e a gente fica muito feliz que elas comparecem. E claro, além de mim, quem divide a bancada do podcast é a Marina e a Thaís. E para começar então, gostaria de agradecer ao nosso patrocínio, né, que é o estúdio Vitória Altíssimo. A Vitória Altíssimo e a Viviane Linden são as meninas responsáveis por cuidar de você da cabeça aos pés. O estúdio é especialista em tratamentos capilares, unhas, espadas, sobrancelhas e lash lifting. Elas têm como propósito, além do embelezamento das unhas, cuidar também da saúde dos seus fios, sejam dos cabelos, das sobrancelhas ou dos cílios. E são especialistas na área há mais de 10 anos, né? Além disso, temos nossos apoiadores, a Lumière Produtos Artesanais, SS Orquídeas e Buenas Mate. Então, sempre fica aí o nosso muito obrigado a quem contribui a esse projeto tão especial para nós. E para começar a falar sobre o tema, sobre a nossa convidada, a Marina, conta aí sobre o que vai ser o podcast de hoje. Então, ser um líder é, de certa forma, inspirar um grupo de pessoas e dizem que essa característica já nasce com a gente, né? Mas para nós mulheres, ser líder é um tanto quanto difícil e estereotipado, ainda mais que a gente vive num mundo totalmente masculino, de certa forma, né? Mas com o tempo e também com a força das mulheres, né, esse estereótipo vai se quebrando. E então, por isso que hoje a gente vai falar sobre o tema Mulheres na Liderança. E para compartilhar opiniões, experiências, a gente tem uma convidada muito especial, né, Thaís? Isso mesmo, Marina. Ela é uma referência para toda a comunidade venançoarense e também regional, com certeza. Ela é enfermeira de formação e trabalhou durante 30 anos na área da saúde, na área da enfermagem aqui de Venâncio Aires. Desde muito cedo, ela é vista como uma liderança comunitária e também na área da saúde, que é uma das principais bandeiras que ela defende. Ela foi eleita vereadora nos anos de 2008 e também de 2016 e presidiu o Legislativo aqui da capital do Chimarrão em 2011. Ela já foi secretária municipal da Saúde e desde 2021 escreve um capítulo que eu imagino que seja muito importante para a história dela, mas também para a história de Venâncio Aires. Afinal, ela é a primeira vice-prefeita aqui da capital do Chimarrão. Ela é natural de Linha Marmeleiro, no interior aqui de Venâncio Aires, casada com o Paulo Landim, mãe do Ricardo e do Paulo César, e avó da Elo, a Heloísa, de 3 anos. Com vocês, a nossa convidada, Isaura Landim, Bergman Landim. Isso aí. Sobrenome de casa também é importante. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Isaura. Que bom te ter aqui com a gente, Isaura. Muito obrigada, gurias. Estou muito feliz em participar deste podcast, sobretudo por ser 3 mulheres jovens. Isso diz muito para mim, porque vocês ainda acalentam e é através de vocês que todas as expectativas das mulheres vão ser inseridas e realizadas na comunidade. Evidentemente que eu tenho a minha caminhada, que eu tenho que fazer a minha parte, mas o sonho de vocês, né, quando vocês propiciam que a gente possa expressar isso para a comunidade, né, de falar das coisas femininas, isso é muito grandioso. Então, vindo ainda de 3 meninas mulheres, isso é muito mais grandioso. Vocês também não imaginam o lindo capítulo que vocês estão escrevendo neste momento. Ai, que lindo! Começar esse episódio tão, né, especial. Já tô emocionada. Muito obrigada, Isaura. A gente fica muito feliz e acho que foi o que a Lu falou antes, quando ela abriu. A gente, quando pensou no Fala aí, Gurias, a gente queria justamente isso, dar voz para as mulheres. A gente sabe que é uma luta de uma geração que já passou, de uma geração que está aí, mas é uma luta também dessas gerações que estão vindo. E se a gente não fizer parte delas, a gente também não vai poder reclamar depois, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? É verdade, né? Acho que cada geração, cada mulher. E aqui eu tô lembrando lá da mulher que eu conheci, que foi a minha avó, que foi a minha mãe, aquelas mulheres, né, que prepararam esse momento para nós estarmos aqui, né?
seria impensável em algum momento atrás a gente imaginar que a gente pudesse, em 4 mulheres agora, estarmos falando das coisas das mulheres, daquilo que a gente prospecta para o futuro, né, e daquilo que a gente está buscando em realizar para que todas as mulheres tenham voz. Eu estou muito feliz em participar aqui com vocês. Eu quero acrescentar ao meu currículo, eu acho que não fui tão bem investigada assim. Alguma coisa passou. Eu fui secretária da Saúde e eu gosto muito de falar sobre isso, de dizer que eu tenho muito orgulho deste momento, porque era um momento que eu havia concluído a minha formação como enfermeira, foi bem no início da minha vida, assim, e foi muito transformador para mim. Então, é sempre um capítulo que eu gosto de falar e dizer que sim, fui secretária do município de Venâncio Aires com muita honra e que me abriu uma grande possibilidade para tantas outras coisas que que foi falado, então, no meu currículo. Que coisa boa. Isaura, para a gente começar aqui a nossa conversa, que a ideia é justamente falar ainda mais sobre a tua trajetória, a Marina falou quando ela apresentou o tema de que normalmente as pessoas comentam que um líder já nasce um líder. É uma característica que já vem com a pessoa e é natural. Foi assim para ti ou foi uma coisa que tu foi descobrindo ao longo do tempo, a partir das tuas vivências profissionais e pessoais? Como que foi para ti se descobrir uma líder? Quando a gente olha a história, quando a gente faz uma autorreflexão e olha a história da gente, hoje eu tenho certeza que eu nasci uma líder. Porque eu consigo me enxergar lá na escola do Marmeleiro sendo uma líder, né? Fazendo algumas coisas que têm características de liderança, ainda que naquele momento eu não reconhecia como tal, nem tinha como reconhecer como tal. Mas, assim, eu acho que o líder nasce, é um sonhador, é uma pessoa que busca transformar uma sociedade e vai atrás dos seus sonhos, né? Sobretudo, ele busca se desenvolver de uma forma, né, que não espera as coisas acontecerem, ele faz as coisas acontecerem. Eu acho que isso é bem importante, assim. Quando nós mulheres pensamos em ter alguma coisa ou se desenvolver em alguma área, a gente já sabe de antemão que nós precisamos trabalhar muito mais, nós já sabemos de antemão que nós precisamos quebrar muitas barreiras, né? Que nós vivemos sim no mundo machista e se bobear, neste momento nós criamos nossos filhos ainda como machistas, né? Então, nós temos uma responsabilidade social muito grande em quebrar esse paradigma, mas também na questão educacional dos filhos, né, dos netos, ensinando, né, os preceitos da boa convivência, ensinando, né, o que pode, o que não pode. Então, a gente tem que trazer para a gente isso também, essa responsabilidade. Então, o líder nunca está pronto, ele está em constante mudança, com absoluta certeza. A gente precisa se adaptar aos novos tempos, né? Eu que não sou de uma área tecnológica, agora vivo no mundo tecnológico, né? E isso também precisei me abrir para isso em dado momento, né? Para que a gente pudesse acompanhar essa geração que já nasce, né? A minha neta já nasce, já sabe mexer num computador, num celular, sobretudo. Então, assim, é outra geração, é outras pessoas. Eu acho que nenhuma geração quanto a minha foi tão impactada por tantos momentos diferentes, né? Nós nascemos uma geração que nem sequer tinha luz, depois aprendemos a enxergar, então, com essa luz, depois veio as questões de evoluções tecnológicas, nós tivemos que se adaptar, e tudo isso foi muito difícil para a minha geração, né? Mas que bom que a gente pode sempre estar convivendo com uma geração que tem essa facilidade, estar aberto para aprender também. E como é importante, né, Isaura, tu falar sobre todas essas mudanças que a tua geração passou, porque ainda assim, com todas as dificuldades e com todas essas mudanças, a gente tem mulheres, né, nessa tua geração que se destacam, que são lideranças e que são exemplos para a nossa sociedade, né? Isso já nos diz que essa caminhada não foi nada fácil, né? Isso já mostra... Mas que também não foi em vão, né? E que não foi em vão. Isso aí. E que a gente tem a obrigação de criar as oportunidades e aproveitar as oportunidades que surgem para também mostrar para as outras mulheres que a gente tem essa capacidade e mostrar para as mulheres que a gente pode ser, sim, né, uma referência no sentido de que elas possam também ir buscar isso na vida delas. Isaura, tu teve alguma referência, alguma inspiração na tua família nessa questão de liderança? Alguém chegou a também ocupar algum cargo de liderança na tua família ou tu foi a pioneira, digamos assim, no teu grupo familiar? Eu não tinha pensado nessa palavra até então, né? De ser a pioneira, mas sim, eu fui a pioneira. Eu fui uma exceção, assim, na família que
logo cedo entendeu que a educação ela transformava, mas eu tive uma pioneira assim. A minha mãe, ela tinha, apesar de todas a pouca vivência externa de linha marmeleira, mas ela tinha bem concreto com ela que a educação ela transformava. Ela ensinou isso para nós. Eu aprendi isso. Nem todos da minha família aprenderam, mas eu aprendi com ela que nós poderíamos nos igualar às demais pessoas pela educação, que por questões financeiras certamente não seriam, porque não se tinha isso, né? Mas assim, que eu poderia me tornar igual a qualquer mulher, a qualquer menina, desde que eu estudava. Então, ela conseguiu incutir isso e eu absorvi isso de uma forma muito especial dentro de mim, assim, tanto que a minha formação, minha graduação se concluiu somente em 2005. Né? Eu, anterior a isso, trabalhei na enfermagem, sim, trabalhei como técnica de enfermagem, que era nível médio, mas a graduação saiu em 2005. Então, assim, já era concursada no município de Venâncio Aires, bom salário. Então, assim, eu sei que o pessoal na Univates, que eu formei lá, eles não entendiam por que eu estava fazendo graduação, porque o que eu ganhava aqui como concursada já há alguns anos era superior na grande maioria dos municípios do entorno. E eu sempre respondi, porque eu não consigo me ver mais como técnica de enfermagem, ainda que eu respeite muito, né? E respeito de fato, porque eu preciso fazer algo mais. E esse algo mais, como técnica de enfermagem, eu não vou conseguir fazer. Então, eu preciso estudar e ter uma formação específica. E foi que eu busquei e concluí, então, em agosto de 2005. E aí as portas começaram a se abrir e eu comecei a aproveitar as oportunidades. Buscar as oportunidades e aproveitar as oportunidades. Nem sempre foi dinheiro, tá? A grande maioria das vezes não foi dinheiro. Foi, sim, plantar, semear para um reconhecimento futuro. Isaura, tu falou algo que eu acho que é bem importante. A gente já teve um episódio que a gente falou sobre a escolha de ser mãe, mas a gente está se aproximando, inclusive, da comemoração do Dia das Mães. E tu falou que a tua mãe foi essa inspiração. Ela te ensinou o valor da educação, de buscar as oportunidades. Tu já é mãe e mãe de 2 meninos. Como que é para ti isso? Assim, educar, como foi educar os teus filhos, pensando nessa sociedade que ainda é muito machista, de fato? É uma responsabilidade muito grande. A gente sabe que as mães, elas têm um papel muito importante e às vezes a gente pensa no líder como alguém que ocupa um cargo, mas às vezes o líder pode ser a tua mãe dentro da tua casa que está te inspirando a ir além. Pequenos ensinamentos, mas que as pessoas levam para a vida, né? Exato. Eu acho que esse sim é o grande líder, né? Não é aquilo que tu é, ou aquilo que tu ocupa, mas a tua essência, né? Quem consegue transmitir para um filho, para a família, algo que vai repercutir na vida toda, como foi essa situação da minha mãe. A minha mãe foi uma líder, sem dúvida alguma. Eu, em relação aos meus filhos, eu fui mãe bem cedo, né? Fui mãe aos 19 anos. Tive meu primeiro filho, o Ricardo. E foi bem difícil, evidentemente, né? Mas eu ensinei para eles exatamente que eu reproduzi aquilo que a minha mãe fez. Eu ensinei a importância da educação, eu ensinei que é assim que a gente se iguala, eu ensinei alguns valores bem importantes que eu já tinha bem concretizado dentro de mim. Hoje, o Ricardo, que é meu filho mais velho, o pai da Elô, ele é um advogado, atualmente é secretário, né, no município Tem uma da Assistência liderança Social, também. já é um grande líder. O outro filho mais jovem, de 30 anos, ele é um médico, um infectologista, né, muito bem colocado em sua profissão. E eles compreenderam a lição número 1, que era o estudo. Assim, desta forma que a gente chega nos espaços, né? Pela educação, a gente se iguala dentro da sociedade. E que orgulho deve ser para ti, né, como mãe, agora fugindo um pouquinho do assunto, mas que orgulho deve ser para ti, né, como mãe, ver que aquela sementinha que tu plantou na criação dos teus filhos, tanto do Ricardo quanto do Paulo César, deu certo, né, e hoje, evidentemente, faz a diferença na vida deles, tanto pessoal quanto profissional. E além de fazer a diferença, ter o reconhecimento, né? Eles reconhecem isso como importante, né? O esforço que a família fez para que eles pudessem estar neste lugar. Né? Tanto eu quanto meu marido, nós fizemos um esforço, eu diria que muitas vezes subhumano, assim, né? Durante esse tempo, imagina, formamos 3 lá em casa. A mim, né?
Formamos a mim, formamos o Ricardo e formamos o Paulo César, né? Então, é um investimento de uma vida toda. Não são bens móveis, né? São bens imateriais, mas de um valor imensurável também, né? Com certeza. E agora tem a Elô também, né? A vovó sim. também deve passar, de alguma forma, esses E ensinamentos. vamos, com certeza, né? E a Elô tem um ótimo convívio familiar, assim, uma criança muito amada, né? E a gente aprendeu a amar essa menina de uma forma tão especial. E ela será, com certeza absoluta, uma grande mulher. Isaura, e o que mudou para ti, assim, pessoalmente falando, mas também na tua carreira profissional, quando tu começou a se encontrar como uma líder e mais, quando as pessoas começaram a te ver como essa referência? Porque eu acho que isso que é o mais maluco de toda a história. A gente demora, às vezes, para se reconhecer nesse papel, mas normalmente as pessoas próximas ou da comunidade já começam a te apontar e a te enxergar. Como que foi para ti isso, assim? Porque eu imagino que tenha sido diferente, no mínimo, né? Viver tudo isso. Na verdade, toda a minha trajetória, ela vem impulsionada exatamente por isso que tu está falando, Thaís. Por pessoas me apontarem. Eu não me reconhecia como tal. Eu precisei que pessoas fossem me dizer, tu pode, olha, tu tem uma possibilidade, né? Até na questão política, assim, tu podes, te coloca teu nome à disposição, nós vamos te apoiar, nós queremos te apoiar. Então, quando isso começou a ficar muito forte na comunidade, eu vou para o meio político também. E a coisa começa a acontecer comigo, né? Assim, na verdade, assim, sem uma expectativa de que tivesse que dar tudo certo. Não. Eu sempre tive os pés muito no chão, assim. Eu acho que todo mundo que que disputa uma eleição, seja no legislativo, seja no executivo, tem que estar pronto para perder. E eu estou pronta para perder. Mas eu gosto muito mais de ganhar. Todo mundo, né? Mais de ganhar, e eu me esforço muito para que isso aconteça, né? Não só durante o período da eleição, que eu sou incansável numa eleição, já estou me preparando para a próxima, né? Meu tênis já tá prontinho lá, mas assim, o que as pessoas querem é que tu seja a pessoa que eles conheceram lá na base e que tu consiga, independente de onde tu estiver, né? Independente de quem tu se tornou, mas a essência da pessoa precisa estar com ela e as pessoas, sobretudo, precisam reconhecer essa essência. Se elas não conseguirem mais enxergar essa essência, elas vão te abandonar, e com razão, porque não é mais a pessoa que elas confiaram. Então, quando as pessoas começaram a me dar esse feedback, assim, isso acaba me impulsionando, né, na carreira política. Me torno 2 vezes vereadora e presidente da Câmara, que foi uma excelente experiência também para mim. Também já perdi a eleição, né? Também já aconteceu. E a gente tem que saber lidar com isso também, né? E agora, então, sim, acabei entrando para a história, né, Meninas de Venâncio Aires. Quando as outras gerações que virem, quando forem estudar a história de Venâncio Aires, meu nome vai estar lá. Com certeza. Meu nome vai estar lá como primeira mulher eleita para o executivo do município. E, Isaura, não te assustou? Assim, quando as pessoas começaram a te enxergar como uma liderança, foi um processo tranquilo para ti? Ou precisou ter uma aceitação primeiro interna e até da família? Porque exige tempo, como tu disse, tu se dedica para as campanhas. Eu imagino que o se dedicar é sair de manhã cedo, voltar muitas vezes tarde da noite. Como que foi, assim, para vocês viver isso? Olha, eu sempre tive os grandes parceiros, né? Meus cabos eleitorais número 1, que é o meu marido, e meus 2 filhos, né? Nós já vivemos nesse meio há muito tempo, assim. Então, eles são necessários e eles são coautores dessas minhas conquistas também, assim, são conquistas deles também, né? A gente precisa dividir com as pessoas que estão próximo da gente, de fato. Mas, no início, assim, claro, evidentemente que eu fiquei receosa, me parecia que não podia ser tanto, será, né? Será que as pessoas estão falando? Mas eu comecei a escutar as pessoas sem que elas tivessem me vendo, assim, né? Elas ficavam falando, disse, olha, eu acho que é por aí. E quando eu tive a certeza que de fato existia esse respaldo da comunidade, eu me coloquei à disposição, sem medo algum. Sem medo, aí foi na cara e na coragem. Se me permitirem, eu preciso fazer um comentário, porque quando a Isaura já foi minha vizinha, né? A gente morou no mesmo bairro. E eu lembro muito, assim, claro, eu era menor, mas fica uma lembrança das suas primeiras indicações como vereadora e como
isso sempre foi muito forte, sabe? Lá no bairro, a gente ouvia falar... Fala o bairro aí, Lu. Bairro União, né? Pessoal, na audiência. Queremos aproveitar um abraço para um morador lá do bairro União, Não que é tem nosso como não colega. falar. Um abraço para ele e para a Alô, que vou esperar que estejam na audiência. Isso aí. Mas como isso foi forte no bairro e repercute, a gente vê por todo o município depois disso, né? E como tu mantém essa essência de sempre, pelo menos, né, lá com a minha família, de ficar próxima de todos. E isso é muito bom, assim, manter essa essência. Então, eu precisava comentar isso porque faz parte também da minha história, né? A gente acompanha. Bacana ouvir isso, né? Este é o grande fomento para que eu continue. Isso aí. E assim, não podia deixar de aproveitar o gancho aí da política, né? Que a gente ainda vai falar um pouquinho mais. Mas nesse momento, assim, de curiosa, como é que foi a tua reação, enfim, quando caiu a ficha que, opa, eu sou a primeira mulher vice-prefeita do município? Na verdade, isso veio se concretizando na minha cabeça assim de uma forma lenta, porque assim, quando eu tomo a decisão, né, de então concorrer, eu venho do legislativo e com uma votação excepcional, né, anterior a me colocar à disposição. Porque tu foi vereadora na legislatura anterior. Isso, eu fiz 1.750 votos, assim, eu fiz votos em todo o município de Venâncio Aires. Então, assim, via de regra, o que eu pensava era concorrer novamente, porque eu teria uma candidatura muito consolidada, né, para a próxima eleição. Então, eu tomo essa decisão, eu demoro um pouco, porque eu preciso escutar que as pessoas falem. Eu sempre tive isso comigo, não é o que os partidos querem, não é o que eu quero, é o que as pessoas querem. E quando a gente escuta as pessoas, a chance de dar certo é muito maior. Então, tu vem nesse processo, assim, eu estou escutando as pessoas, eu faço o trabalho, eu me responsabilizo de forma a fazer uma campanha de porta em porta, eu vou fazer, não vou ficar em casa, Daí tu já começa a sentir na rua, tu começa a sentir que tu tem a possibilidade real. Então, assim, quando chegou o dia, na verdade, eu já sabia. Não foi uma surpresa, porque eu venho ali há dois meses trabalhando. Foi toda uma preparação. Eu venho trabalhando, eu venho sentindo, a gente sente, a gente não precisa o dia para dizer, tu sente tanto que tu vai ganhar, quanto que tu vai perder. É o cenário que se desenha, É né? o cenário que se desenha, né? Perfeito. Isaura, tu veio falando várias características de uma liderança. No início, tu até falou da essência, de ouvir as pessoas. O que tu acha que uma pessoa que é essa liderança não pode... Assim, não, é uma coisa que não pode faltar nela. Um ponto, uma característica, algo que tu diria assim, olha, isso aqui não tem como. Se não tiver, não é o líder. Não tem como ser um líder. Eu acho que não pode faltar numa pessoa, em qualquer pessoa, ela falar uma coisa e como ação ter outra. Então, assim, o que a pessoa verbaliza, o que ela fala, precisa ser compatível com as ações dela. Eu acho que isso é o fundamento de qualquer ser humano. Não adianta eu vir aqui montar uma Isaura e lá na minha realidade não ser a Isaura que eu estou contando para vocês, né? Então, assim, isso é liderança, né? Tu falar, tu verbalizar e as tuas ações concretas vão te dizer que tu realmente é aquela pessoa. Acho que isso não pode faltar. A palavra e a ação precisam andar, sem dúvida alguma, lado a lado. Então, falando de líderes, né? A gente tem 2 mulheres que vão participar aqui conosco. Uma delas já vai entrar em vídeo agora, que é a Lucy Carmen Maier, que inclusive é minha mãe. Um abraço. Eu tava esperando. Eu ia dizer que é a mãe dela. As pessoas iam saber, não tem, Precisa, essa né? informação não se esconde mais. Que antes de tudo é minha mãe, mas que também é uma grande liderança, não só em Venâncio, mas na região também. E eu tenho muito orgulho disso, né, de ter em casa uma pessoa que, de certa forma, é inspiração não só para mim, mas também para as outras mulheres. Ai, já tô com os olhos cheios de água. Não dá. Então, vamos ouvir a Lucy. Olá, gurias, tudo bem? Falar um pouquinho sobre a liderança frente às entidades e do movimento da Coordenadoria Regional Tradicionalista. Quando eu iniciei, lá em meados de 2000, eu entrei como patroa de uma entidade
aqui de Venâncio Aires, o DTG Piazitos da Tradição, e foi um trabalho muito bom de realizar, né? Depois apareceram outros desafios pela frente, onde hoje estou na função de coordenadora da 24ª Região Tradicionalista, onde nós temos 34 municípios e em torno de 80 entidades participando nesses municípios, né? Então, logo lá no início, sim, teve uma dificuldade um pouco grande, porque como eu vim de uma área artística e cultural, a maioria dos patrões diziam assim: vamos ser comandados por uma mulher? Onde já se viu? Ela não entende nada, ela só sabe de artística e de campeira, né? Então, o meu primeiro ano foi assim de mostrar para eles que mulher pode sim assumir a função de coordenadora, como de qualquer outra função dentro de uma entidade tradicionalista, dentro do movimento tradicionalista gaúcho. E passei então a participar mais ativamente das atividades das idas campeiras, como por exemplo os rodeios e as festas campeiras. No final então deste primeiro ano de gestão, foi nitidamente esses patrões que no momento tinham alguma dúvida que eu não ia conseguir exercer esta função, vieram parabenizar e dizer: olha, nós estamos equivocados porque nós pensamos que a senhora não fosse dar conta, não fosse conseguir nos orientar e nos auxiliar, mas muito pelo contrário, a senhora nos surpreendeu. Então, a mulher pode exercer qualquer papel, qualquer frente de liderança dentro do movimento tradicionalista gaúcho, seja como patroa, seja como diretora campeira, seja como coordenadora regional. Nós tivemos até presidente do movimento tradicionalista gaúcho, né? E também digo que a mulher pode também ser diretora campeira. Por que não? Nós temos quantas mulheres que laçam, né? Inclusive nós tivemos na região 2 mulheres que eram diretoras campeiras e que comandavam toda a campeira das suas entidades, né? Então, se a mulher gosta daquilo que faz, ela pode sim ocupar qualquer espaço de liderança dentro de uma entidade tradicionalista. Então, a gente sabe, primeiro eu agradeço, né, a mãe pela participação e também pela disponibilidade de gravar e participar aí com a gente. E a gente sabe que o voluntariado, assim como a política, né, estar à frente de alguma coisa, é um espaço, como eu disse no início, predominantemente masculino, né? E a gente gostaria de saber como é para ti, Isaura, ser líder nesse espaço político, mas que também que tem na maioria das vezes, e por muitas, né, pela grande maioria de vereadores, prefeitos, enfim, homens. Pela história. Mas anterior a isso, Marina, eu preciso fazer uma fala e reconhecer a importância da mulher que me antecedeu agora na fala, né, que é a Lucy Carmen, porque a Lucy Carmen, sem dúvida alguma, é uma representação de tudo isso que a gente está falando aqui no estúdio hoje, né? A Lucy Carmen, ela foi para um meio onde absolutamente somente homens comandavam, né? Nós temos hoje 2 mulheres, Marina, que são patroas no município. Eu acho que são 2 mulheres. 2 mulheres. 2 se mulheres. Não estou enganada. Na data de hoje, 2 mulheres. De todas os CTGs que tem no De município. 14, de 14, nós temos 2 mulheres. Não chega nem a metade. Não chega nem a metade e já tá bom, né? A gente já tá achando que a coisa tá mudando. Comemora. A gente comemora, né? Mas assim, mas para que isso acontecesse agora, neste momento, teve que alguém fazer uma caminhada prévia, e a Lucy Carmen é essa pessoa. A gente precisa reconhecer sempre que neste espaço ela é uma liderança nata. Ela, a própria Beatriz, são mulheres assim que levaram, que nos ajudaram, que nos impulsionaram, né, de todas as formas, dizendo sim, a mulher pode estar onde ela quiser. E elas mostram isso no dia a dia, sobretudo, né? Em relação à política, hoje também estamos evoluindo um pouco, né? As leis também nos ajudaram, obrigaram os partidos a abrir mais espaço. Abrir espaço, né? Pelo menos para concorrer, o que não garante que tu vai te eleger, né? Mas é o início de uma caminhada onde
as mulheres vão estar mais presentes nos espaços da política, assim. Eu vejo que muito vem da representatividade que cada mulher tem. Quando uma mulher chega em determinado espaço na política, obrigatoriamente ela precisa pensar que ela, a partir daquele momento, é vitrine para as demais mulheres. Se tu fizeres um bom trabalho, tudo é mais cobrado para a mulher para começar, né? Mas se tu fizeres um bom trabalho, tu tiveres um comportamento, né, que seja representativo para aquelas mulheres, muito provavelmente outras tantas virão. Então, assim, eu nesse espaço já estive sozinha, por exemplo, na Câmara de Vereadores, era só eu de mulher. Há muito não havia mulheres na Câmara, daí entro eu lá. E que bom que eu consegui participar de uma Câmara como a única mulher com pessoas boas. Isso quer dizer muito também com homens bons, porque a gente tem pessoas, né, homens que já têm uma característica de proteção, de ajudar, de estar com a gente, de impulsionar a carreira da gente dentro, sendo homens, né? E eu consegui isso naquele momento, ter ali uma Câmara de Vereadores, que de 15, eu menina lá, e eles me abraçarem, né, com todo o respeito, carinho que precisa ter com a mulher. Então, eu andava por esse Venâncio todo com eles e com muita tranquilidade, com muito cuidado. Daqui a pouco eu via assim, a gente estava numa festa, eles estavam cuidando de mim, né, para que daqui a pouco alguém mais que estivesse assim com alguma intenção errada, às vezes eu havia bebido demais, né, por eu ser uma mulher e estar ali, eles me protegiam. Então, isso também foi importante. É importante do homem também, esse cuidado com a mulher, que a gente ensina lá para os nossos filhos, né? Que a gente precisa ensinar para os filhos, que mulher a gente tem que cuidar o tempo todo, né? Nós somos frágeis, mas um pouco mais frágeis, assim, mas a gente é muito forte, né? Frágil em alguma situação física, algumas coisas assim, mas a gente é muito forte, muito persistente. E hoje, nesse meio que nós estamos, um pouco melhor, falando agora de Venâncio Aires, nós já temos uma representatividade maior na Câmara. Nós temos agora eu, então, representando o Executivo, e a gente imagina que isso vai fazer com que muitas mulheres, na próxima eleição, se coloquem à disposição, não só se colocar à disposição, vão batalhar, vão bater de porta em porta, vão pedir o voto, e que as mulheres vão responder sim, nós vamos te apoiar. No terceiro episódio que a gente publicou neste último domingo, inclusive está disponível lá no canal do YouTube, no Terra Play, a gente falou sobre o empreendedorismo feminino. E teve duas falas bastante importantes. O episódio como um todo está muito bacana, não é porque a gente que produz, mas a gente é suspeito, mas está muito bacana. Mas tanto a Fernanda Landim, que foi nossa convidada aqui no estúdio, quanto a Babi Teixeira, que foi uma convidada em vídeo, elas falaram sobre a importância de a gente pensa que precisa ter representatividade, por exemplo, precisa ter a representatividade na política, precisa ter no tradicionalismo, mas a gente precisa se colocar nesse lugar, se colocar à disposição. E se não tiver ninguém, ser a primeira a fazer isso. Exato. Acho que isso é muito importante também, né, Isaura? Claro, vocês que já estão nesse meio, a Lúcia Carmen, por exemplo, no tradicionalismo, tu, as vereadoras aqui de Venâncio na política, mas é preciso se colocar, é preciso dizer, olha, eu vou tentar, eu vou me arriscar, mesmo que não dê certo na primeira tentativa, mas eu acho que o tentar é necessário, principalmente para conseguir ocupar mais espaço. O primeiro desafio é teu, né? É teu contigo mesmo, assim, né? Eu vou me expor para uma comunidade, vou me colocar meu nome à disposição, e se não der? Mas pensa, e se der? Pensa primeiro, se der. Faz acontecer também, né? E isso é muito importante, assim, que nós mulheres nos colocamos nesse lugar, né, de disputa também, e acreditamos e conquistamos também as mulheres para que elas nos aplaudam, nos escolham. Eu tenho falado muito que as mulheres precisam ser escora para outra mulher. Que uma mulher, quando ela se sobressai, ela precisa se cercar de mulheres. Eu participo de grupos no interior do município, né, os grupos de mães, clubes de mães, e a minha fala muitas vezes, e a fala de ontem que eu estive em Cerrito, foi nesse sentido assim, que a gente precisa aplaudir as mulheres, né? Cada mulher que sobressai, ela precisa do aplauso da outra mulher, ela não pode de maneira nenhuma, e as pessoas fazem isso, é isso que eu falei lá ontem, as pessoas fazem, não conseguem ficar alegres, ficar felizes com a ascensão da outra, né? Isso é muito forte ainda entre as mulheres. A gente não precisa competir. Não é uma concorrência. Não é uma concorrência, né?
que a gente precisa escorar essa mulher, que a gente precisa aplaudir essa mulher para que ela vá. E eu não estou falando de mim, estou falando de qualquer mulher, né, que se coloque, a mulher dona de casa, a mulher lá da comunidade rural, a mulher negra, a mulher LGBT, todas as mulheres precisam ser aplaudidas e impulsionadas para ter o seu desenvolvimento máximo. Isaura, tu comentou sobre essa parceria com os homens na política de proteção, enfim, inclusive teu parceiro de gestão agora municipal é um prefeito, né, o seu Jarbas. E sempre foi assim, sempre teve essas parcerias positivas, ou teve algum momento que tu teve que te retrair, pensar um pouco mais por talvez ter recebido alguma questão negativa de outro homem? Na verdade, se tu estiveres falando de assédio, esse tipo de coisa, eu posso te afirmar 100% que isso nunca aconteceu. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu comigo, né? Se isso tem a ver a forma que eu sou, a forma que aquelas pessoas que eu convivi são, não saberia te responder assim. Mas não, eu nunca tive assim nenhuma dificuldade em lidar com os homens, até porque eu venho de uma família com 3 homens, né? 2 meninos e um marido. 3 homens. Esse universo masculino é muito fácil de eu conviver, assim, é muito fácil. Até o palavreado, as coisas que são faladas, nada me choca, assim, né? Porque eu cresci ouvindo isso, né? Eu, a partir dos 19 anos, comecei a ouvir coisas que eu não ouvia antes. E isso, para mim, não é ofensivo, não, nada disso acontece comigo, assim. Eu não fico ali julgando ou fazendo com que a pessoa não seja aquilo que ela é porque ela está perto de mim. Ela é o que ela é, eu sou o que eu sou, né? E eu acho que esse convívio dessa forma acabou dando tudo muito certo. Eu sou muito grata por todos os homens com quais eu pude conviver, que passaram pela minha vida, porque eu também estou aqui por esses homens. Muitos são os homens que me acompanham nessa caminhada, muitos são os homens também, muitas são as mulheres. A grande maioria são mulheres, mas muitos são grandes homens que me acompanham a minha caminhada. Assim. E acho que isso que é importante, os homens também incentivarem as mulheres e serem esse suporte em alguns momentos. Assim como eu imagino que teu marido e teus filhos foram em muitas etapas, como tu já Com vem absoluta falando. certeza, né? São homens importantes na minha vida, além dos homens lá da comunidade, né? Que sempre me apoiam e que me incentivam. Tem muitas pessoas, tem muitos homens assim que são referência para mim, né? Sem dúvida alguma. E qual a importância para ti de ser rodeada por essas mulheres, né? Sejam vereadoras, secretárias, coordenadoras, enfim, que tenham um cargo de liderança também na prefeitura e na Câmara de Vereadores. Eu tenho por princípio e também por obrigação, por ocupar esse lugar que eu estou hoje, que as pessoas me colocaram, dar voz sempre à mulher. Né? Sempre aplaudir a mulher e dar voz. E é muito bom quando a gente chega num lugar, ainda que eu tenha essa boa convivência com homens, que tem uma mulher. Por exemplo, quando eu chego lá no rodeio, na campeira, lá que eu vou, na abertura do rodeio, eu dou uma olhada assim, onde está a Lúcia? Porque são poucas mulheres que estão lá, né? E daí eu dou uma olhada. Se aproximar das nossas, nossas, aproximo né? e já estou ali. Já estou em Já casa, tá em casa. entendeu? Já estou em casa. É uma das minhas, é uma mulher como eu, né? Que está lá, que quebrou barreira para estar lá, que vai me compreender qualquer coisa. Então, eu cuido bastante disso, para estar sempre próxima dessas mulheres. Isso é muito legal. E, Isaura, como que é ser vice-prefeita aqui de Venâncio? Tu já foi vereadora 2 vezes, presidiu inclusive o Legislativo, teve a experiência como secretária de Saúde, mas como é ser vice-prefeita e, em alguns casos, até assumiu como prefeita. Então, como que foi isso, assim, e como que está sendo viver essa experiência nova, né, na tua vida? Olha, no início, assim, evidentemente, que quando assumi pela primeira vez como prefeita, dá uma coisinha, Nervoso. Dá um nervoso, né? A gente tem que confessar que dá. Mas, assim, o setor público, ele é muito dinâmico também, né? Não é assim, não é uma linha de produção, né? Que tu vai fazendo as coisas e é todo dia a mesma coisa, é diferente. Mas como eu venho da saúde também, eu estou bastante acostumada com essa dinâmica, né? Com essa diferença, com essa coisa que acontece de uma forma hoje, amanhã de outra forma. E que até tem muito do humano também. Muito Porque do a humano. saúde também é muito humano, assim, as pessoas, o problema da Cuidado pessoa, também, a o cuidado com a preocupação. pessoa, assim como é no setor público também. E é tudo muito... tu precisa pensar no coletivo, né? Que é o que
que o setor público precisa fazer, mas tu não pode esquecer das coisas pessoais, das coisas que são importantes para aquele cidadão. Às vezes, tu não tem uma política pública para atender aquele cidadão, mas tu tem a capacidade de ouvir aquela pessoa, né? De dizer, olha, o senhor não se enquadra aqui, mas nós podemos andar por aqui. Quem sabe ano que vem o senhor, né, faz alguma coisa para o senhor poder estar também contemplado dentro do que é coletivo. Então, a gente não trabalha muito com as coisas pessoalizadas, assim, né? Mas é uma experiência ótima, assim, eu estou bastante adaptada ao meu cargo, digamos assim, né? Para mim é muito prazeroso, eu tenho feito algumas coisas, tenho aberto muitos caminhos, né? Eu tenho sido um suporte importante para esse grande homem também, que é o Jarbas, né? Em relação ao Estado, em relação às políticas estaduais e federais, e eu me valorizo. Eu me valorizo. Se alguém não me valorizar, eu me valorizo das coisas que eu estou fazendo, né? Mas a gente sente, assim, dentro do governo uma valorização também por isso, né? Que é importante, né? Que todas as pessoas precisam ser valorizadas pelo seu trabalho. E a gente, afinal de contas, vive num país capitalista, num país onde o trabalho ainda é, sem dúvida alguma, dos fatores mais importantes, que diz muito sobre nós, né? Então, o trabalho para cada uma das pessoas é muito importante. E a gente está dando essa resposta à comunidade daquilo que eles nos propuseram, daquilo que a gente se propôs a fazer e daquilo que eles esperam que a gente faça. E na área da saúde, que é a tua área inicial, digamos que ela é predominantemente dominada por mulheres, né? A área da saúde, por uma questão histórica, tem mais mulheres. Tu sentiu essa diferença quando foi para a política de encontrar um cenário, como a Marina já falou, predominantemente masculino e vir de um cenário que não era assim? Na verdade, quando a gente está na área da saúde, quando a gente trabalha com pessoas, assim como eu trabalhei a vida toda, então tu pode dizer que tu já foi, tu já participa da vida política da comunidade, né? Porque tu conversa com as pessoas no teu dia a dia, tu atende, sei lá, atendia 30, 40, 50 pessoas por dia, assim. Então, tu interage com a comunidade de uma forma diferente, né? Não é só o fazer. Tu vai participar da vida como tem que ser, porque a enfermagem, o cuidado na saúde, ele é muito mais amplo, né, do que fazer um curativo, né? Tu precisa entender a pessoa na sua essência, tu precisa entender de onde vem esse cidadão, quantos quilômetros ele mora daquela unidade de saúde, por que tu vai usar um princípio do SUS da equidade, por exemplo, e dar a ficha para alguém e não dar para alguém, né? Isso está no SUS, é uma direção do SUS que diz para ti. Então, assim, mas ela mora a 40 quilômetros aqui, ela mora lá em Marmeleiro. Eu sei onde ela mora, inclusive, ela andou 1 hora para chegar na estrada principal e vir a Venâncio. Ela gastou R$100 para chegar aqui. Né? Então, essas coisas precisam ser vistas pelo profissional de saúde, ser avaliado. E isso é uma política. É uma forma de fazer uma política também com a comunidade, né? Isso é uma forma de resolver as questões da comunidade já anterior a tu estar nesse mundo. E nesse momento tu fala com todas as pessoas, sexo masculino e feminino, né? E tu está muito próximo disso. Então, quando eu vou para a política partidária, eu, assim, mais pela questão política, mas não pelo masculino, pelo gênero em si, sabe? Mais pela questão política partidária, mas não pelo gênero. Isso nunca me foi difícil, assim. Antes tu comentou que tu trabalhou bastante até abrir caminhos, né? Inclusive, na última eleição, teu nome foi cogitado para concorrer a deputada federal e a gente gostaria de saber o que isso representou para ti. Olha, quando alguém olha para ti e diz que tu pode, né? Lembra que eu falei lá atrás? Primeiro eu escuto a comunidade, escuto as pessoas. Eu não sou deslumbrada por poder. As coisas vão acontecer. Mas assim, eu não tenho uma carreira política marcadinha, esse ano eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo. Não. Porque eu não posso esquecer a minha essência. A minha essência vem do que as pessoas realmente esperam de mim, que as pessoas querem. Então, quando isso aconteceu, claro, eu fiquei assim, foi até numa rádio aí, eu não estava nem esperando, foi de surpresa, tu olhou para mim, tu é candidata, né? E aí, tu pensa assim,
Dizem que a minha cara foi algo assim, né? Foi algo. Diz que foi assim, baque, né? Tipo assim, né? Como assim? Não estava sabendo. Eu não estava sabendo, fiquei sabendo ali na hora da entrevista. E acabou que eu ouvi a comunidade, eu ouvi as pessoas, eu ouvi o que elas queriam de mim, o que elas esperavam de mim. E elas não esperavam não naquele momento. Com isso, eu não estou dizendo que um dia isso não vai acontecer, né? Não naquele momento. Então, tomei a decisão por eles, pelas pessoas, assim, também. Por mim e por eles. Acho que isso é... Claro que te deixou orgulhosa, Isaura, receber essa indicação. Mas eu acho que isso é muito, muito bonito, isso que tu falou, de ouvir a tua essência. Porque, como tu disse, tu não se vislumbra pelo poder. Mas, às vezes, algumas pessoas se perdem nessa caminhada justamente porque pensam, olha, é uma chance de eu dar um salto aqui. Ou que precisa dar sempre esse salto. Às É. vezes Não não, é às vezes tem que necessário. recuar, né? Claro A gente que também... sim. Nem sempre tu precisa... E daí, com pouco, se eu entender lá na frente que eu não tenho que sair desse cenário e viajar pelo mundo... Coisa boa, Olha, hein? Isso também é bom. Mas, assim, não tem uma programação. De fato, não tem uma programação. Mas tem sempre um ouvido muito atento. Um ouvido muito atento. E é claro que eu não ia deixar de te Não, perguntar. a Marina não ia se aguentar. Ela ontem disse, gurias, eu preciso perguntar. Isso é a Maria. Ah, meu Deus. Como estudante de jornalismo, né, futura jornalista e muito curiosa. Tá e certo, também é isso como aí mesmo. uma, de certa forma, amante da política, né? Como que está se desenhando o cenário para as eleições municipais do ano que vem? Tu pretende concorrer a vice novamente ou tu já almeja um cargo de prefeita, talvez, ou vai voltar a ser vereador, ou não vai se envolver no ano que vem? Já tem alguma coisa desenhadinha ou projetada para contar pra gente? Jarbas e eu iniciamos, né, essa caminhada juntos, né, com um grande objetivo. O objetivo de realizar algumas ações que pudessem, de fato, impactar na vida das pessoas, né? E nós estamos fazendo essa caminhada neste momento, né? Realizando coisas importantes, obras, ações, modificações administrativas internas que nem as pessoas nem sabem, mas são importantes para o município de Venâncio Aires, corrigindo algumas coisas, acertando na grande maioria das coisas. Evidentemente que vamos cometer alguns erros, né? Mas, assim, de sólido em relação ao futuro tem, que a dobradinha se mantém. Olha, de primeira mão, será? Uma confirmação. Quero aproveitar, eu tô só mandando abraço hoje, né? Mas aí porque a Marina falou que ela gosta da política. Carlos Dikoff, se você Ele ia estiver... cobrar, né? Se você estiver ouvindo, quer dizer, vai ver as matérias da editoria de política, vamos Vai pra começar a coluna passar dele, as eu pautas. acho, inclusive. Um abraço pro Carlos, pra Cássia também, que com certeza seguem nos acompanhando sempre. Como a gente falou antes, a Marina mencionou, a gente gosta de trazer opiniões diversas para essa nossa roda de conversa aqui. E agora a gente vai ouvir mais um vídeo de outra mulher que é uma liderança aqui de Venâncio, com sede aqui em Venâncio, mas que representa Venâncio em vários espaços, que é a diretora-geral do SESC, a Diane Lacerda Araújo. Então, a gente vai agora acompanhar o vídeo dela. Olá, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou Diane Lacerda Araújo, atualmente sou diretora da unidade do SESC Venâncio Aires. Eu atuo no SESC há 20 anos, completados em fevereiro, e a minha carreira, né, assim como de muitas mulheres, é feita de vários desafios que nós atuamos, né, e vencemos no dia a dia. Porque essa igualdade entre homens e mulheres, principalmente no mercado de trabalho, ela ainda não é plena. Mas eu tenho a sorte e trabalho por isso, para estar rodeado de pessoas, tanto na minha empresa quanto nas minhas relações, que acreditam na igualdade de gênero para todos os aspectos, incluindo o mercado de trabalho. A empresa que eu trabalho, a nível de estado, possui mais de 60% do seu quadro feminino. E esse mesmo número é em relação a lideranças. Então, mais de 60% dos cargos de liderança no SESC são ocupados por mulheres. Isso é um fator muito interessante, muito gratificante. O que nós queremos, né, enquanto profissionais, é essa igualdade que nós lutamos há muitos e muitos anos, que ainda não é uma realidade plena, não é querer colocar um contra o outro, um em detrimento do outro, mas uns com os outros.
mulheres e homens, porque eu acredito que a diversidade enriquece qualquer ambiente, seja ele o ambiente de trabalho, das nossas relações, incluindo a diversidade pelo gênero. Bom, na gestão e na administração, os desafios das mulheres são ainda maiores, porque a gente acredita, né? Porque a gente precisa, a gente sente isso. Acredito que muitas de vocês que estão me ouvindo também, acreditamos que a gente precisa muitas vezes fazer mais do que os homens para poder ser valorizada tal qual, né? No mesmo nível de valor. Então nós temos que trabalhar muitas vezes, muitas de nós, 3, 4 turnos, com as nossas responsabilidades, com as nossas famílias, com os nossos grupos e outras relações paralelas, e ainda o trabalho com muita excelência, com excelência acima da média para podermos ser reconhecidas. Essa é a realidade, né? E nós precisamos, através da nossa competência, do nosso conhecimento e do nosso dia a dia, a todo momento provar e comprovar isso para os nossos pares, para os nossos colegas, para os nossos parceiros. Isso muitas vezes se torna cansativo para muitas mulheres e muitas desistem e muitas vezes aceitam, né, algumas funções de certa forma inferiores, né, porque acreditam ser inferiores. E nós, enquanto mulheres, devemos e podemos ajudá-las, né, ajudar umas às outras. Como? Contratando, incentivando, né, auxiliando amigas, parceiras, colegas de trabalho, para que todas nós possamos cada vez mais alçar voos maiores e melhores, sempre em busca da nossa felicidade, do que a gente quer, né? Para si mesmos, para nós mesmas, para nossa família, para nossa sociedade, para nossa comunidade. Eu acredito sim nessa igualdade plena que é possível. Estamos longe disso, ainda não estamos perto, né, desse patamar. E eu acredito sim que nós podemos buscar isso, nos ajudando umas às outras e buscando esse nosso melhor estado, acreditando no nosso trabalho, acreditando na nossa competência, né? E ocupando espaços onde a gente puder, né? Seja na administração, na gestão, nas profissões de diversas áreas, né? O lugar de mulher, já dizem os poetas, é onde ela quiser. Eu acredito muito nisso e no meu dia a dia, né, procuro também fazer do meu trabalho e das minhas relações ser uma incentivadora de mulheres para que a gente possa ver essa realidade melhorada ao longo dos anos. É isso. Contem sempre comigo também. Um abração a todas vocês. A gente quer agradecer a participação da Diane, que sem dúvida nenhuma ocupa, assim como a gente estava falando nos bastidores, existem muitas mulheres líderes e que representam muito bem Venâncio e a região, e a gente quer agradecer de uma forma especial a todas essas mulheres que de alguma forma desempenham esse papel, agradecer o depoimento da Diane, que é essa representatividade frente ao SESC, e a gente vê a importância das mulheres na liderança de entidades também. A gente tem o caso da Diane, a gente sabe que existem muitas outras entidades que defendem os direitos das mulheres, e tu é presidente de uma delas, né, Isaura, que é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres, o CONDIM, aqui de Venâncio Aires. Também é um espaço importante para a fala do direito da mulher, da prevenção de violência. Como que é e qual a representatividade desse espaço aqui para o município também? Nós temos esse conselho, aliás, ele estava desativado em função da pandemia, né, Thaís? E, então, quando a gente assumiu, passando a primeira fase da pandemia, que foi o foco do governo, nós criamos a central dos conselhos, que está vinculada ao meu gabinete, e começamos a reativar os conselhos que não estavam ativos naquele momento, e agora criamos tantos outros, né, como o Conselho da Diversidade, que agora logo está indo para a Câmara, que a gente vai criar também. O COMPIR, que a própria Fernanda, que esteve aqui na semana passada, assumiu então a presidência, e a gente já estava trabalhando nele já há um ano, só agora conseguimos concretizar. Conselho das questões alimentares do município, que também estava desativado, e assim todos os conselhos de alguma forma se manteve assim durante aquele período da saúde, evidentemente, do turismo estava
mas todos precisavam de um upgrade para eles voltarem a funcionar e desempenhar um papel tão importante que os conselhos têm dentro da comunidade, porque nós estamos falando de representatividade do executivo, mas, sobretudo, a representatividade da sociedade dentro do conselho. Daí nós temos lá representantes como da Brigada Militar, como a capitã Michele, por exemplo, que é uma grande mulher que poderia, evidentemente, estar sentada aqui no meu lugar, com absoluta certeza, como tantas outras mulheres que eu vou citar agora. Se Deus quiser, ainda vai estar, viu? Tá nos planos. Alô, capitã Michele. Você está no Pedido aqui, ouvido. fica aqui, pedido dessas Vice-prefeita gurias, pedindo, né? A vice-prefeita aqui, endossando o pedido. Né? Ela é uma grande mulher. Ela tem uma defesa muito grande das mulheres, né? E ela tem feito isso dentro do conselho, né? É evidente que, às vezes, a atividade laboral não permite que a pessoa esteja lá naquele momento, mas, assim, qualquer coisa a gente fala nos grupos, né? Porque hoje é tudo mais dinâmico, não precisa estar presente para estar opinando também, né? E aí nós temos representatividade do hospital, nós temos representatividade do clube de serviços, nós temos representatividade de todas as espécies dentro desse conselho. Ele se reúne, teoricamente, uma vez por mês, onde algumas pautas são levadas, né, e apresentadas e são debatidas. A última reunião que nós tivemos na semana passada, por exemplo, nós discutimos a questão do Alzheimer, porque uma das nossas líderes precisava falar sobre aquilo para um projeto que está acontecendo já em Venâncio Aires e que nós queremos ampliar. Então, a gente fez toda uma fala, ela teve o espaço para falar sobre isso, as mulheres que lá estavam, as conselheiras, puderam debater o assunto e concluir o assunto dizendo que nós precisamos ter uma ação mais efetiva, né? Porque a grande maioria, por que mulher? Porque a grande maioria das mulheres, das pessoas com Alzheimer são mulheres. E aí, como é que fica essa mulher, né? Que já vem dessa caminhada tão fragilizada que a gente falou o tempo todo aqui nesse espaço e daqui um pouco é desprovida da capacidade de poder tomar as decisões. Então, a gente falou sobre isso, só para citar como exemplo. Claro que falamos sobre a violência doméstica em dados momentos, fizemos programações específicas no município para a mulher, falamos sobre a pobreza menstrual também, né, que é muito forte. E que a gente precisa sempre estar retomando e fazendo ações. Então, se fala de tudo o que diz respeito à mulher, sem nenhum filtro, sem nenhum pudor em falar sobre as coisas que são nossas. A Diane falou, até enquanto a gente assistiu o vídeo, e foi uma observação que tu mesma fez sobre trabalhar. Uhum. Ela falou que trabalha nesse espaço, até mesmo para abrir oportunidades para outras mulheres. Essa é a tua missão também, Isaura? Com absoluta certeza, né? Eu tenho obrigação de estar, acho que eu falei isso, quando eu preciso, quando eu estou nesse espaço que eu ocupo, eu tenho algumas obrigações. E aí a mulher que chega em determinado espaço, ela tem essa obrigação de olhar para os lados, olhar para trás, escorar e puxar as demais mulheres para que elas venham. Esse processo é lento, mas ele precisa ser contínuo, né? Porque ele é transformador, sem dúvida alguma. E antes a gente comentava, né, dos homens que fazem parte da tua trajetória, né, o teu esposo, teus filhos, mas também tem mulheres que estão nos bastidores da tua vida, né, Isaura? Tu até falou da tua mãe, mas tu também tem assessoras, né, que fazem essa tua vida política também dar certo, né? Claro, a gente tem algumas pessoas que eu escolho sempre mulheres, né, para estar perto de mim. Assim, é sobre, né? isso, né? A rede de apoio ser mulheres. Então, se eu chego em algum lugar, eu não vou ser apoiada, com todo respeito aos homens, e que a gente continua pedindo o apoio para eles, né? Fundamental. É fundamental, mas assim, neste momento, tu precisa tomar uma decisão. Né? Se tem um espaço, o espaço precisa obrigatoriamente ser uma mulher. E, sobretudo, de uma mulher preta. Né? Também é importante que a gente considere isso, porque a minha assessora, por exemplo, é uma mulher negra. Vamos mandar um abraço para a Giza, né? Mandar um abraço para a Giza. Hoje é o dia dos abraços. Que aqui todo mundo manda abraço, né? Porque, assim, tu precisa oferecer uma possibilidade de uma mulher, né, se desenvolver. Então, se tu chegou lá, alguém tem que chegar junto contigo, alguém vai estar lá, ou vai ficar por um momento, depois vai sair, depois vai mudar, né? Não necessariamente tu vai seguir com a mesma pessoa, mas assim, a pessoa também precisa estar lá, aproveitar aquele momento que está lá e construir, né? Construir para si.
Antes a Lu, bem no início, perguntou sobre as tuas referências no meio familiar. Mas tem alguém fora do teu meio familiar que te inspirou muito na tua trajetória como uma liderança? Que tu lembre? Olha, eu acho que eu não tenho assim, nenhuma pessoa específica. Na minha profissão da enfermagem, sim. Daí eu tenho alguém especial assim que eu guardo no meu coração. Pode Pra falar, mim se tu quiser. foi uma referência bem especial para mim, a dona Aracy Gueiras, que hoje ela é aposentada, é a mãe do André. E eu comecei a observar, porque a gente observa, né? Lembra que eu falei assim, olha, a gente precisa ter palavras e ações de igual medidas, né? E eu comecei a observar, eu muito jovem, muito ágil, né? Aquelas coisas de jovem, tem uma agilidade maior. E a dona era assim, uma mulher já um pouco mais madura naquele momento. E eu sei que nós tínhamos o mesmo número de pacientes no hospital e eu atendia aqueles meus pacientes assim, e muito bem atendido. E ela atendia os pacientes dela. Só que ela demorava muito mais tempo do que eu. Eu comecei a observar ela. O que acontecia que ela não conseguia atender na mesma agilidade que eu? Tirando essa questão da idade, mas que não era tanta diferença assim também. Né? Considerei isso também. Mas eu fui espiar ela para ver o que acontecia. Acontecia um atendimento diferenciado. Acontecia alguém que passava a mão, alguém que tocava, acontecia alguém que era especial. Então, este é o momento que eu me inspiro também numa grande mulher, né? Achei aquilo perfeito, pensei, bom, com a minha agilidade e eu aprender a tratar as pessoas de tal forma, as coisas vão acontecer para mim, vai ser o jeito que eu quero, né? Então, também, assim como a personalidade, tu sempre pode remodelar ela durante a tua vida, as tuas ações também podem ser feitas, né? A partir do momento que tu admira alguém, tu pode modificar. Isso, tá aí uma boa inveja, né? Se é que existe inveja boa, tá aí uma forma da gente se tornar um pouco melhor. E eu acho que com ela eu me tornei um pouco melhor. Se inspirar, né? Nas pessoas certas. E no que tu acha, assim, para encerrar o nosso podcast, esse Infelizmente. episódio? Já passou muito rápido, né? O que tu acha que nós precisamos evoluir para aumentar o número de mulheres em cargos de liderança? Acho que a primeira coisa é entender que a caminhada não é fácil para uma mulher, mas se colocar à disposição, estudar, se especializar, vai ter que estudar muito mais. Ainda, acho que nos bastidores eu falei, antes do programa, na verdade, que nós temos 60% das mulheres que concluem o ensino superior. Os outros 40% são os homens. Agora, desses 60%, somente 3% ocupam cargos de liderança, né? Então, assim, é não desistir, é persistir, é se desafiar, é lutar mesmo, é pensar em quem te antecedeu, né? Pensar lá na mãe e na avó, o quão difícil era aquela vida delas naquele momento e o quão melhor está a vida que nós vivemos agora, né? Quantas possibilidades nós temos e usar dessas possibilidades a favor do nosso crescimento, né? Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio. Passa muito rápido e a gente poderia tratar de diversas questões ainda, porque é um assunto que precisa ser cada vez mais falado. Eu acho que cada convidada que a gente traz aqui traz um pouco dessa liderança feminina. Mas a gente gostaria de te agradecer, Isaura, por ter aceito o convite, por ter vindo. A gente sabe que tua agenda às vezes é super lotada, mas ter separado esse tempo para participar aqui foi muito especial e a gente te agradece. E, né, como reconhecimento, esse agradecimento, não posso esquecer de entregar o nosso mimo, que é das Gurias da Lumière. Então a gente sempre entrega um mimo para nossa convidada, para aproveitar também os momentos de relaxamento. E eu queria aproveitar esse espaço, a gente não programou isso, mas para propor que a gente bata palmas para todas as mulheres líderes, as mulheres que aqui de Venâncio, da região, para as mulheres que estiverem nos escutando, que de alguma forma desempenham algum papel, seja uma líder na casa, aquela que às vezes é a única a prover o sustento de uma casa. Não importa o papel que ela desempenha, mas uma salva de palmas para todas as nossas mulheres. Merecemos sempre. E, inclusive, foi bem difícil é sempre difícil a gente escolher nossas convidadas, porque a gente vinha comentando, Venâncio tem tantas lideranças, tantas mulheres que fazem o seu papel de forma importante, que às vezes é bem difícil, né, Gurias, escolher quem vai... Mas como é bom ser mulher, né? É bom. Então, agradecer também as
né, as mulheres que compõem a bancada comigo, a Thaís e a Marina, por sempre serem essas companheiras e levarem esse projeto comigo, que é tão especial, um projeto que a gente pensa com muito carinho. Agradecer às mulheres, nossas patrocinadoras, né? O patrocínio do estúdio Vitória Altíssimo, então a Vitória Altíssimo e a Viviane Linden, 2 mulheres, meninas responsáveis por cuidar de você da cabeça aos pés. O estúdio é especialista em tratamentos capilares, unha, espadas, sobrancelhas e lash lifting, e elas têm como propósito, além do embelezamento das unhas, cuidar da saúde de seus fios, sejam dos cabelos, sobrancelhas ou cílios, e as 2 mulheres são especialistas há mais de 10 anos, né? Também nossos apoiadores, a Lumière Produtos Artesanais, né, que sempre sai de um mimo que a gente entrega aos nossos convidados, SS Orquídeas, que embeleza o nosso estúdio todo episódio, e a Buenas Mate, que é nosso companheiro aí no Shima sempre. E aproveitar, trazer algumas dicas também de séries e filmes que a gente vem trazendo, né, a cada episódio agora. Quero fazer a indicação, então, de uma série que se chama Madam Walker, Uma Vida Empreendedora, e um filme chamado Estrelas Além do Tempo. Tanto a série quanto o filme traz papéis de mulheres que têm esse compromisso também em algumas áreas, então acho que vale a pena aí a dica para quem se interessar, né, Marina? E incluindo, ontem a gente comentava de livros, né, Thaís? Isso. Eu acho que um livro que pode ser, assim, exemplo, até porque a gente falou bastante de política, né, é o livro da Michelle Obama, né? Com certeza. Que, com certeza, é uma referência mundial aí de mulher que é líder, né? Com certeza. E eu, aproveitando essa interação com livros, acho que tem uma outra biografia que é bem interessante, inclusive eu li há pouco tempo, que é da Gisele Bündchen, que é uma modelo que acho que o mundo inteiro, com certeza, reconhece, mas ela é líder em várias causas ambientais, sociais, para além das passarelas. Para ela além da beleza, ela tem esse Exato, viés ela tem importante. todo esse trabalho voluntário também, então acho que é bem interessante a gente deixar como dica aqui. E, com certeza, não podemos esquecer das meninas que participaram em vídeo, né? A Lúcia e a Diane. Muito obrigada pela contribuição também. Agregaram e muito para a nossa discussão aqui pro assunto. Ao Renasarte, que está na técnica, sempre no apoio também. Aproveitar e divulgar nossas redes sociais. Quem quer nos seguir, nos acompanhar, acompanhar nossos conteúdos, nosso Instagram é o @falaigurias. Podem nos chamar por lá, né? Somos bem abertas a sugestões, comentários. E lembrar então que nossos episódios são quinzenais no canal do Terra Play, também no Spotify. E os 3 primeiros já estão disponíveis para quem quiser acompanhar aí o nosso trabalho. Então é isso, né, gurias? Ficamos por aqui. Até o próximo podcast Fala aí, Gurias.